No sentido da nutrição humana sustentável, associado à longevidade, o Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Longevidade da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, está realizando pesquisa de proteínas para a saúde humana com leguminosas e insetos. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor e orientador do programa, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Professor, primeiramente, gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco e atender a nossa solicitação. É um prazer, mais uma vez, conversar com o senhor. E eu já começo até perguntando, professor, para o senhor sobre esse trabalho que está sendo feito, essa pesquisa que está sendo realizada com leguminosas e insetos. Ok, antes de tudo, Jefferson, agradecer a oportunidade, né? Sempre importante aí a gente poder veicular informação, né? A partir da universidade, e vocês são a grande voz e voz de qualidade. Então, o programa, né, de pós-graduação em Nutrição e Longevidade, ele é um programa recente da Unifal, está indo para a quarta turma, né? Tivemos seleção agora no meio do ano e vamos ter no início do ano que vem, vai lançar um edital agora nesse segundo semestre para novos mestrandos e mestrandas, e tem algumas linhas de pesquisa, e uma delas é essa que você citou, né, mais especificamente alguns interesses de pesquisa, né? Então, no caso de proteínas, que todos sabem, né, que as proteínas são nutrientes fundamentais para a vida, toda a vida, né? E especificamente pelo interesse do programa, não só saber a quantidade, né, de proteína por quilo de peso das pessoas, isso já tem estabelecido, mas começar a pesquisar mais e melhor sobre a adequação da quantidade e da qualidade de proteínas para que, desde muito jovens, né, nós possamos ter uma saúde garantida, e ela vai garantir a longevidade, e essa longevidade, né, esse viver mais com mais saúde. E aí começam também algumas preocupações específicas. No caso aí você bem citou, né? Por exemplo, leguminosas, pessoal, né? Lembrar, são feijões, ervilha, grão de bico, lentilha, e então proteínas dessas fontes. E no caso que é uma novidade relativa, né? Já tem sido estudado, mas é uma relativa novidade no mundo, né? As proteínas dos insetos. A FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação do Mundo, ela já preconiza hoje que nós tenhamos que nos interessar mais e praticar esse consumo de insetos comestíveis, antes que o pessoal assuste aí, né, com insetos que possam ser associados à doença. Então, fundamentalmente, imediatamente, no caso de leguminosas, existem vários estudos epidemiológicos que mostram que populações que envelhecem com saúde, vivem mais e com mais saúde, por exemplo, uma mais próxima de nossa aqui do Ocidente, o pessoal ali do Mediterrâneo, da chamada dieta do Mediterrâneo, e outras populações associam essa maior saúde e maior anos de vida com saúde com o consumo de leguminosas. E no caso dos insetos, o interesse é duplo, não só de estudar eles enquanto uma fonte muito rica de proteínas, mas tanto eles quanto as das leguminosas, quando a gente trabalha produtos a partir delas, ou seja, você faz, por exemplo, uma hidrólise, pessoal, entender, quando a gente come essas proteínas, nós já fazemos essa hidrólise, que é a nossa digestão dentro do corpo. Mas isso, quando você pode controlar em laboratório, você consegue produzir um material cujos pedaços dessas proteínas, chamados peptídeos, eles possam nos auxiliar em melhorar a saúde, combater hipertensão, diabetes e outras doenças. E no caso dos insetos, porque, como a gente volta a citar o papel da FAO, né, Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, no sentido de sustentabilidade. A população vai crescer, vão predominar adultos, e exclusivamente nós demandarmos, no nível que se demanda, especialmente nos países mais ricos, só pelas proteínas animais tradicionais, isso não seria sustentável para o planeta. Agora, professor, quais seriam os insetos comestíveis? Eu acho que essa é a pergunta que muita gente gostaria de fazer. Pois é, a grande curiosidade. Primeiro assim, né, às vezes se fala isso, o pessoal pode estranhar. E não é estranho, todas as culturas humanas, né, desde que o homem é homem, elas praticam em menor ou maior grau o consumo de insetos. Então vamos falar aqui, né, para o nosso, até de uma tradição indígena e tal,
mas mesmo dos interiores do Brasil, né? Nós aqui do sul de Minas, interior de São Paulo, o consumo do içá, né? Aquela formiga voadora e tal. Outras culturas, por exemplo, o gafanhoto, né? Uma questão até bíblica, né? O consumo de gafanhoto. Culturas dos países mais da Ásia, Coreia, Vietnã, Japão, China, até por restrições alimentares, né, pela situação geográfica e populacional que esses países passaram, eles já se preocupavam mais usar esses insetos. Então, que insetos são esses? Desde, como a gente falou, o tradicional gafanhoto, formigas, mas, na verdade, tem muitos outros. Particularmente aqui a gente trabalha com a larva do inseto chamado, o nome científico é o Tenebrio molitor, que é um besouro que, inclusive, ele é chamado de praga de cereal, né? Um besouro conhecido da população, que vive de comer um grãozinho de um cereal, quer dizer, não vive em esgoto, nenhuma situação insalubre. Então, quando você pega larvas desses besouros, né, os comestíveis, você, inclusive, consegue ter um ganho de proteína e um ganho alimentar bastante interessante, sem esperar chegar na idade adulta, que vai demandar mais custo energético e alimentar para esse inseto. E uma coisa que o pessoal pode estranhar, baratas. Né? Falou, mas essa barata, né, essa que a gente conhece aí, a barata do esgoto, né, a periplaneta, né? Não, não é essa não. Essa, né, por viver em condição de esgoto e de material em decomposição, matéria orgânica em decomposição, mas a partir de dejetos, de fato, ela é um vetor de patogênicos, de micro-organismos patogênicos. Mas tem baratinhas de jardim, tem uma infinidade, né? São mais de 2.000 espécies de insetos que se conhecem para consumo humano. Mas, enfim, gafanhotos, essas larvas de tenebro que o pessoal que, por exemplo, cria pássaro, usa para pet, já é muito usado, né? Então, são insetos que eles são criados em condições que garantem uma qualidade, e são insetos, isso é importante e curioso dizer, que os insetos são animais, mas são animaizinhos que, por si só, eles são muito pouco propensos, esses comestíveis, né, para a alimentação humana, que a gente pode citar, são muito propensos a veicular organismos patogênicos. Por exemplo, dificilmente a gente poderia ter uma veiculação, né, eles serem veículos de um vírus, por exemplo, pandêmico, como aconteceu com a Covid, por meio desses animaizinhos. Agora, professor, esses insetos, eles são ricos em proteínas? São. Para se ter uma ideia, né, o inseto, por exemplo, seja na forma de larva ou inseto adulto, ele tem, na chamada base úmida, quer dizer, a gente pegar o inseto, ele como está, né, ele íntegro, ele chega a ter, dependendo do inseto, 30% a 40% de proteína. Quando a gente, o que é muito costumeiro, né, você seca esses insetos, pode fazer uma farinha, né, pulveriza eles para incorporar em diversos produtos, ele na forma seca, ele chega, né, de modo geral, a 40% a 60% de teor de proteína. Né? Quando você tira a água, claro, você concentra esses nutrientes. Isso é algo completamente heróico, mesmo em relação às fontes tradicionais de proteínas, né, que não conseguem veicular essa quantidade. E aí vamos falar, mas e a qualidade disso? Como a qualidade também de aminoácidos, né, que são os componentes, as unidades que compõem a proteína, muito importante, muito interessante, especialmente também para a alimentação da população adulta. E nesse caso, comparando, por exemplo, com a carne bovina, como é que seria o nível de proteína desses insetos? Por exemplo, a carne bovina, né, ela no estado em base úmida, como a gente fala, quer dizer, ninguém come uma carne, a carne seca é uma carne salgada, mas ninguém, né, desidrata a carne porque ficaria, em termos sensoriais, muito ruim. Então, o bife que a gente come, isso tem 10%, 12% de proteína, para a gente ter uma ideia, né? Então, essas fontes de origem animal, das maneiras como a gente as consome, elas chegam a ter 2 vezes menos, ou 3 vezes menos proteína, que é a quantidade de proteína do inseto, né? Especialmente quando ele é seco. Mas mesmo tem preparações, né, no mundo inteiro, tem muitas receitas aí, que você come ele mesmo sem desidratar, né? Sacrifica o bicho, né, por uma questão até de segurança sanitária, né?
No caso, no laboratório, a gente já tem uma condição, um outro interesse de pesquisa, né? Que é uma pesquisa no sentido de desenvolver produtos, inclusive bebidas. Então, tem essa vantagem comparativa. Claro, né, que aí vão dos hábitos alimentares, da palatabilidade. Mas o que a gente quer frisar é uma necessidade que nós teremos cada vez mais de oferecer fontes alternativas. Quando a gente fala em longevidade, quer dizer, é fazer com que as pessoas vivam mais do que estão vivendo. Então, para a gente ter uma ideia, se projeta em torno de 2080, 2100, que a humanidade como um todo ela vai chegar num máximo populacional, em torno de 10, 11 bilhões de pessoas. Se a gente fala em longevidade, todo mundo, de modo geral, quer viver mais e melhor, né? Nós vamos ter essa população, esse patamar máximo, por mais tempo no mundo. Então, isso gera uma pressão maior no sistema alimentar. Até que o quê? Até que comece a decair a população. Por exemplo, curiosidade, o Japão, por exemplo, já começou a registrar o decaimento da população. Ela chega no máximo e começa a decair. Mas isso quer dizer que vai ter predominantemente adultos e idosos que têm necessidades, por exemplo, de proteínas, os mais velhos, aumentadas, aliás, em relação às pessoas mais jovens. E no caso da Unifal, essa experiência, esse trabalho, essa pesquisa que está sendo realizada, já começou a trabalhar com insetos em laboratório? Nós já temos, né, na Unifal, nós temos já 5, 6 ou mais projetos de iniciação científica, 2, né, cada ano entra um mestrando a mais nessa linha, né, mas nós temos atualmente 2 projetos que estão em nível de mestrado, sendo trabalhado em relação a essa proteína de inseto. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e algumas outras universidades federais, num projeto maior da FINEP, que é uma grande financiadora, né, de estudos e pesquisas no Brasil. Então, nós vamos fazer uma parte, quer dizer, é uma temática, né, que não é exclusiva, óbvio, né, da gente da Unifal, mas é algo relativamente de vanguarda. Tanto é que, né, quando se fala nisso, as pessoas estranham, é natural que, né, tenha uma aversão. Então, quanto mais informação a gente puder dar e dúvida, tirar, melhor. E nesse caso, professor, são quantos alunos hoje envolvidos? Tem uma estimativa disso? Olha, em termos seja de iniciação científica, que são aqueles alunos ainda na graduação, né? Seja de mestrado, já o pós-graduando, então nós temos um grupo de uns 8 acadêmicos, diretamente, né, ligados atualmente. Isso tende a crescer e aí o pessoal também vai saindo um entrando o outro. Isso diretamente ligado à questão das proteínas, do uso dos insetos na alimentação humana, sem falar a outra parte, né, no veio das leguminosas também. O senhor acredita que isso poderia se tornar uma realidade para o brasileiro a partir de que ano? A introdução dos insetos na alimentação. Isso vai, claro, de uma primeira informação. Então, essa oportunidade que você nos dá, né, Jefferson, com qualidade de veicular informação é fundamental, né? A gente poder ser perguntado por profissionais e responder da melhor maneira, informar a população, porque é vencer o que se tem em alimentação, né? A chamada neofobia, quer dizer, aquele medo do novo. Isso é natural, né? Desde aquela criança que a gente fala, essa criança é enjoada, não gosta de comer brócolis, não gosta de comer aquilo outro. Então, a gente tem pessoas que mais ou menos têm essa aversão pelo novo. E quando esse novo se trata de falar de inseto, aí a coisa fica mais preocupante. Então, assim, não é nenhuma questão de estimativa, de realidade, porque isso aos pouquinhos está acontecendo, né? E temos também que ter um cuidado para não passar aquela ideia assim, poxa, né? Aí a pessoa mais pobre que tem um direito de comer melhor, quando pensa em comer melhor, vão querer fazer com que ela coma inseto, né? Então, não é por aí, né? Na verdade, até no mundo, né? Especialmente na Europa, né? Na Ásia, já há séculos já usam essa alimentação, muito mais tempo. Mas é até uma alimentação chamada de nicho, né? Segmentos de população mais rica e tal. O que acaba não sendo interessante se a gente quer pensar em sustentabilidade. Então, a questão não é, né? Obviamente, nem teríamos direito de propor uma exclusão das pessoas em relação a alimentos, mas oferecer alternativas. Então, assim, eu vou dar quase que um chute, né? Eu acho que nos próximos 10 anos, comparando com o que acontece no mundo,
para ser bastante elástico aqui, né? Talvez metade disso, esse mercado para alimentação humana no Brasil, ele vai crescer. Inclusive, não só diretamente o comer, mas o beber inseto. Porque, inclusive, dos projetos que a gente tem, alguns projetos, é para fazer extratos de proteínas dos insetos, na forma de bebidas. Então, a gente tem hoje um mercado em expansão, que é o chamado de suplemento alimentar, né, para atletas, ou mesmo pessoas em situação especial que precisam de uma alimentação líquida, bastante de qualidade, com muita proteína. E aí nós temos esse interesse, e ele é também uma maneira de começar a ambientar a população com o consumo desse tipo de alimento. Eu até fiz essa pergunta justamente por isso, pelo que o senhor até citou no início, né? Da questão cultural, né? O brasileiro tem a cultura de comer carne de frango, bovina e suína, né? As outras eles até chamam de carne exótica, né? Se vai comer uma outra. No mar, ou peixe também que entra. Os demais são carnes exóticas, né? Que até coloca. E aí tem essa questão cultural, por isso que eu até perguntei sobre isso, né? Porque a primeira barreira vai ser a questão cultural, né, professor? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, a alimentação, né, faz parte da cultura de um povo. Então, isso é muito sensível, né, e respeitável. Agora, tudo tem uma evolução, tudo tem uma agregação, né? Ainda mais o Brasil, que se a gente for pensar em N aspectos, vários aspectos, né, nós somos um caldeirão de influências culturais, né? E aí está a alimentação também, quer dizer, a gente tem aqui a alimentação de matriz africana, indígena, europeia, né? Então, nós temos um potencial até para, vamos dizer assim, acolhermos melhor mudança. Agora, tem que se tomar esse cuidado para não parecer assim, não, então isso vai destruir culturas alimentares. E uma outra coisa também, muitas vezes aquilo que é praticado frequentemente ou está dentro da cultura, nem só por isso, isso é o mais saudável, né? E aí entra essa questão até do mais sustentável. Então, essa questão que se quer, que se necessita, é oferecer alternativas e informação. Agora, como já tem vários cálculos, para ter uma ideia, se a humanidade, né, vamos dizer assim, inventasse de comer o que o estadunidense, o cidadão dos Estados Unidos, come de carne, né, nos sentidos vários aí, por cabeça, per capita, aí tem alguns cálculos que autores eles divergem. Mas a gente precisaria de recursos de 5, 7, às vezes mais planetas, né? Então, existe essa questão de incluir, né? Ou seja, tem gente comendo muito de uma coisa e outros nada, né? E a questão de sustentabilidade, né? E isso, sem dúvida nenhuma, vai ter que ser uma mudança cultural, né? É uma grande questão. E um dos grandes aliados que eu vejo, pelo que o senhor colocou aí, né, professor, vai ser justamente a questão de quando a pessoa, o ser humano sempre busca longevidade, né? Ele sempre está querendo viver mais. E aí, com o que o senhor colocou da questão dos nutrientes e a possibilidade de viver mais se alimentando melhor, eu acho que seria uma forma de quebrar essa barreira, né? Pois é, quando se coloca isso e se abraça essa ideia, né? Essa é uma questão importante de a gente explicar um pouquinho. Essas barreiras, elas ajudam com que essas barreiras diminuam. Então, como explicar nesse pouquinho que a gente quer dizer? É muito interessante, né, quando a gente fala com os mais jovens em aula e tal, dentro de epidemiologia nutricional, epidemiologia da longevidade, e a gente faz aquele desafio assim, né? Escuta, mas quanto vocês acham que hoje um ser humano viveria? Aí começa a dar palpite, 80 anos, 90 anos, 100 anos e tal. Já para esclarecer, oficialmente, a pessoa humana que mais viveu, oficialmente, foi uma francesa, a Calmet, e ela morreu com 122 anos. Quando a gente fala isso, né, isso em mais de uma aula, em mais de uma turma na nossa experiência profissional, os mais jovens falam, Deus me livre, professor. Por quê? Porque associa o ter muita idade, né? Eu falo, mas por quê? Viver não é bom? Não, viver é bom. Aí, né, vamos emendar. Ah, mas se a gente ficar muito velho, eu falo, completa a frase, vai ficar muito doente. Então, esse é o desafio, né? Até porque se você tem muita doença, já ficou muito doente, você não vai conseguir passar mais nem de 80 anos, né? Então, nós temos que ter essa mudança de cabeça em relação a velhice não é doença necessariamente. Então, a maneira como a gente constrói
esse nosso envelhecer depende do que a gente faz de hábitos de vida, de alimentação durante a vida, e mesmo quando chega essa chamada, né, a chamada terceira idade, né, oficialmente no Brasil a partir dos 60, mas mundialmente desde os 65 e tal. Então nós temos que ter essa compreensão cultural também, né, de não associar viver mais, porque, enfim, se a vida tem problema, é só com a vida que a gente resolve os problemas da vida, né? E não associar que você vai necessariamente ficar doente. É o contrário, é viver bem, né? Mais e bem. Todo mundo quer viver muito e viver com saúde, né, professor? Exatamente. Então aí, né, e como você bem lembrou, né, Jefferson, é assim, o sonho, né, da humanidade, já é um mito, né, o elixir da longa vida e tal, porque a gente roda, 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 mas assim, a grande questão filosófica do homem é a morte, né, a nossa finitude. Então, isso é muito nevrálgico, né, da filosofia, das religiões, da nossa psique e tal. Agora, quanto mais a gente puder, né, jogar esse juízo final individual de cada um para frente, melhor, mas que seja com saúde. Com certeza. E o senhor acredita, professor, que daqui para frente, cada vez mais, o número de pesquisas nas universidades abrangendo esse campo de atuação vai aumentar? Já está aumentando, né? Por exemplo, essa parceria que a gente fez com a UFMG tem grupos maiores até dentro da universidade, né? Da UFMG, da Unicamp, diversos colegas, né? Pelo Brasil. E o que é preciso, inclusive, né? Em termos de fomento de pesquisa, é justamente aproximar, somar esse conhecimento. Então, isso é algo que, até pelo lado, né, de pesquisa, o pesquisador, como o nome diz, ele quer pesquisar, né? Descobrir sobre, mas não só isso, né? É dar esse passo para a pesquisa com importância, como se chama, aplicada, né? Tá, mas que produtos eu posso ter? Sob que formas? Como é que aquele que fala, não, mas eu não, como a gente às vezes encontra, né? Mostra o inseto, tal, a pessoa fala assim, ah, não, mas comer ele desse jeito eu não como. Agora, se for numa farinha aí e tal, aí eu não vou ligar muito, né? A bebida, como a gente falou, o extrato do inseto, ele pode ser proteico e tal. Então, isso é um crescendo de interesse de pesquisa e tendências de mercado, né? Na Europa, por exemplo, né, mesmo nos Estados Unidos, Europa, isso tem crescido muito, né? Crescido muito, mas como a gente lembrou, muitas inovações, elas ficam centradas, né? Aí é uma lógica das empresas e tal, em segmentos de maior renda. Então, uma preocupação também é essa, a gente dar acesso, né, a quem tiver o interesse de, né? Mas é um mercado, assim, em franca expansão. E tudo depende da questão da cultura e do incentivo, né, professor? Até no início eu colocou a questão da formiga, né, que a gente chamava popularmente de pitu, né? Que aí, que aí a gente tirava a bundinha dela, né? E a pessoa comia, até falou que fazia farofa, né? Alguns faziam farofa, outros já comiam cru, né? Então, hoje em dia, muitas pessoas veem isso e se assustam, né? Mas antes, a gente, quando era criança, moleque, a gente já comeu muito, né? Então, o pitu aqui, né? Eu cresci a maior parte da minha vida, né? Eu, com 10 anos, fui para o interior de São Paulo, Araraquara, e aí o içá e tal, mas mesmo na capital, né? Eu tive contato com essa prática, vamos dizer, né? Olha lá, o içá está voando, época de içá e tal. Desde lá, quer dizer, isso, né? Já estava presente, como você falou, né? Aí corta, né? O abdômen dela, a bundinha dela e tal lá, faz uma farofa e tal, dá aquela crestada e tal, e é consumida, né? E o senhor acha que a indústria alimentícia tem interesse nesse campo de atuação, professor? A lógica de mercado, né, Jefferson, se vai poder dar lucro, tem interesse. Então, como a gente falou, né, é uma tendência crescente. Então, assim, existe interesse. No Brasil, é muito tímido ainda. Quer dizer, só aqueles, né, mais antenados e tal, algumas startups, já tem sim, né, empresas aí com inovação, associando literalmente inovação, né, a esse tema, tem aumentado. E a gente também não pode ter uma ignorância ou uma ingenuidade. As grandes empresas de alimentos, mesmo que elas não tenham, e em alguns países, e nós nesse caso, né,
somos países, nós da América Latina e tal, mais periféricos em eles lançarem novidades. Mas os grandes nomes, as grandes multinacionais de alimentos, elas podem não estar com produtos como esses no mercado ainda, mas a gente não tem a dúvida, elas estão estudando, né? Eu tive no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa, né, um dos focos de pesquisa meu, foi sobre o iogurte de soja, usar o leite de soja para fazer o iogurte e tal. E uma das abordagens foi a questão econômica e tal. E eu precisava de dados, né, sobre isso daí. E aí eu descobri, por exemplo, coisas que a gente às vezes não imagina. Então, a maior pesquisadora sobre iogurte de soja, isso era o idos de 2001, 2002, coisa de 20 anos atrás. A maior pesquisadora, uma das, mas se não a maior, em iogurte de soja, é uma marca que, se você falar assim, me fala uma marca quando você pensa em iogurte, você fala Danone. Era Danone. Então, quer dizer, eles acumulam conhecimento, eles desenvolvem produto, mas é para uma estrutura concorrencial, né, entre as empresas, você não tem esses produtos no mercado ainda, mas eles analisam tendência. Então, a gente não tem a dúvida, né, que eles, se não lançam um produto como esses imediatamente, é porque os produtos tradicionais, eles estão ainda em fase de ocupação de mercado e tal, mas já estão se preparando. E com essa palavra, né, muito importante, mas às vezes vira, né, um chavão, né, de sustentabilidade. Isso agrega um valor, né, um atrativo muito grande a N produtos, né? Certo. E agora, uma outra questão, professor. É só pessoal da área de nutrição que tem mais despertado interesse nessa tipo de pesquisa ou não? Pessoas de outras áreas também têm buscado? De modo geral, na área de ciência de alimentos, né? Então, nós temos assim, ciências nutricionais, ciência de alimentos, dentro dela, esse interesse em estudar alimentos em si, composição, produtos derivados de alimentos, formas alimentares, né? Aí entra a engenharia de alimentos, por exemplo, esses processos de produzir o inseto, né? Desde o do crescimento dele, seja o inseto que for, até a forma final de consumo. Na Holanda, por exemplo, que a gente poderia dizer hoje que é o país mais avançado em tecnologia a respeito, você tem empresas enormes, né? E aí você está falando em tecnologia de alimentos, que usam, né, a engenharia pensando nisso. Então, você não agrega só dentro da nutrição, e lembrando, né, não só nutricionistas dentro da nutrição, né, mas você tem biólogos, farmacêuticos, bioquímicos, nutrólogos, né? Nós temos, por exemplo, no nosso mestrado, que não é estrito para uma profissão, qualquer graduado, né, qualquer graduada pode fazer. Nós temos esteticista, fisioterapeuta, enfermeiros, enfim, aquele interessado em saúde, né, e nesse sentido usar a alimentação para melhorá-la, né, potencializá-la, ele está com interesse. Mas em termos de ciência, ciência de alimentos, que envolve essa gama maior, inclusive engenharia, né, e mesmo economia, né, economia da alimentação também começa a se voltar para o estudo disso por esse veio da sustentabilidade, né? Agora, professor, os nossos hábitos alimentares vêm mudando desde a época do Homem das Cavernas, né? E, pelo que tudo indica, não para por aqui, vai continuar mudando. Pois é, inclusive essa é uma questão muito interessante, né, Jefferson, porque modismos, né, a gente tem culturas e tem modismos, né? Então, de vez em quando vem aí, por isso que é importante a informação de qualidade, sempre vista com espírito crítico, para, né, não dar uma informação, aí sai uma moda aí. Então, por exemplo, você falou do Homem das Cavernas. Ah, não, mas então a alimentação do homem boa é aquela do Homem das Cavernas, né? Que ele caçava, era muita carne, etc e tal. Aí são meias verdades, né? Porque a gente precisa lembrar que o Homem das Cavernas também, pela circunstância dele, ele comia o bicho e fugia do bicho para não ser comido também, né? Então, era uma situação um pouco desconfortável. Eles não tinham o acúmulo de anos de vida que nós pudemos ter quando, por exemplo, a gente desenvolveu a agricultura, né? Então, você começou a consumir mais produtos vegetais, aliado a produtos animais e tal. Então, como você bem falou, isso que é prática alimentar do ser humano e que o fez, claro, evoluir. Ninguém vai discutir aqui, né, negar que nós somos, né, pudemos chegar à constituição que nós temos por uma fonte alimentar, e a proteína foi fundamental, né, que tivemos no passado. Mas isso muda.
né? Inclusive, pode e deve mudar com esse interesse de, com o conhecimento, a gente sabe hoje, por exemplo, que se o homem das cavernas é o caçador-coletor, né? Ele caçava, coletava frutos, sementes e tal, e carne de caça e tal, e fazia muito exercício, é bom lembrar, né? Estava sempre em movimento, ele tinha uma saúde boa. Agora, o excesso de fonte alimentar de origem animal, ele é ruim. Então, muita carne é ruim. Mas isso é conversa de vegetariano, de vegano. Olha, a pessoa não precisa ser adepta necessariamente ao vegetarianismo, né, ao veganismo, mas é aquele espírito, comer com moderação. Então, o que a gente tem de produção de conhecimento, de aproveitamento de conhecimento, hoje, por exemplo, quando a gente fala nas leguminosas, a gente sabe que você ter, por exemplo, dietas com menos carboidratos, de modo geral, mais proteínas, e mesmo carboidratos de origem vegetal, isso se associa a uma saúde melhor, se associa a prevenções de diversas doenças crônicas. Aí a pessoa fica preocupado com gordura e tal. Só que você come a gordura, né, gordura saturada, quando você come carne também. Então, por exemplo, os chamados embutidos, né, presunto, salame e tal, que você já pega a carne e já processa ela, adiciona sais, etc. e tal. Isso tem uma associação, no excesso do seu consumo, a problemas de câncer de intestino, né? E sem falar uma coisa, né, que é os chamados ultraprocessados, né? Não confundir com um alimento que a indústria ela possa trabalhar, então eu vou fazer uma farinha, aí eu vou fazer um extrato, ou eu pego um alimento e desidrato ele, ou higienizo o embalo para você chegar na sua casa, tira da embalagem e já come. Não, aqueles alimentos que a gente vai ver ali na fórmula em si, você tem um pouquinho de alimento e tem muito de componentes, né, que são químicos. Quer dizer, estou pegando esse gancho que você falou, quer dizer, do nosso antepassado das cavernas, da condição natural, a gente vai para uma sociedade industrial urbana, né? Por exemplo, querer que as pessoas hoje plantem tudo que vão comer é irreal, né? Então, nós temos que ver que o mercado, mesmo a indústria, tem importância dela, né? Mas extremismos de lá e cá nunca são bons conselheiros. Então, essa questão de dieta sem glúten, né? Mas por quê? Porque algumas pessoas têm doença celíaca, que passam mal, aí pega isso, acho que todo mundo tem essa doença, e aí nós vamos tirar todo o glúten, essa farinha, né? Que nós, ainda mais nós aqui em Minas, né? No pão de queijo, nas coisas da quitanda, como se diz, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Agora, o que se sabe né, por estudos até epidemiológicos, dietas com menos caloria, por exemplo, falar da longevidade, para idosos, pessoas de meia idade, 50 a 65 anos, saudáveis, né, quando você tem uma condição clínica específica, precisa ver com o profissional as adequações alimentares nutricionais. Mas 50 a 65 anos, tem trabalhos que indicam o quê? Muita proteína não é tão interessante. Já dos 65 anos para diante, e aí é uma riqueza essas idades, né? Cada ano a gente pensa que não tem diferença, mas tem uma diferença muito grande entre jovens, 1, 2 anos, às vezes não tem muita diferença de necessidades. Agora, para idosos é muito grande. Acima de 65 anos, aí você já tem que se preocupar com uma dieta com mais proteína. Então, isso tudo a gente vai aprendendo onde? Estudos epidemiológicos, vai para o laboratório, faz ensaios e vai se acumulando esse conhecimento para a gente sair na melhor maneira desse homem das cavernas, né? Com certeza. Ô, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Jefferson, eu acho que a oportunidade, as suas questões, né, foram muito importantes aí. Eu até que pergunto, se tiver alguma dúvida, fique à vontade, e desde sempre estamos à disposição, né? E só lembrar que já agora no segundo semestre, a partir de setembro, nós vamos lançar um novo edital, né, as regras, para selecionar uma nova turma de pós-graduandos para começar no início do ano que vem, né? Então, o programa, né, de nutrição e longevidade, ele tem esse interesse de pesquisa, que está nos dando a oportunidade aqui de falar, né? Mas tem vários outros interesses, mas o foco é pensar a alimentação e a nutrição e tudo que a influencia, né? Cultura, tudo mais, né? Desde literalmente dentro do útero da mãe, né? Como essa alimentação, a alimentação da criança, para que a gente
não chegue lá na frente e fale assim, puxa vida, agora o que eu posso fazer por mim? Pois é, lá na frente, às vezes a gente pode fazer menos pela gente se não fez antes. Tanto é que o último detalhe que eu queria frisar não é nutrição e envelhecimento, é nutrição e longevidade, quer dizer, você envolve o envelhecer, mas está preocupado com plantar, né, esses maiores e mais anos de vida com qualidade de vida, né, com saúde. Até porque senão o sistema de saúde também vai ficar insustentável. E esse edital que vai ser aberto, professor, ele é aberto para todos os alunos, né? De outras universidades também. Ele é aberto para qualquer graduado, né, de qualquer modalidade mesmo, tá? A pessoa pode tem uma graduação qualquer modalidade, inclusive para estrangeiros, né? E é gratuito, né? O curso é gratuito, é uma universidade pública, né? Então, é um processo bastante democrático nesse sentido e que interessa muito. Interessa o quê? Essa diversidade de profissionais, né? Desde o pessoal das ciências sociais até das ciências biológicas exatas, né? Está aberto porque a gente aplica esses conhecimentos de uma maneira multidisciplinar. Mas é um curso gratuito para qualquer graduado de qualquer escola reconhecida pelo MEC. Ok. Professor, mais uma vez eu gostaria então de agradecer a atenção, a disponibilidade do senhor em atender a nossa solicitação, dizer que gostaríamos de contar aí com a participação do senhor sempre que for possível e dizer também que estaremos aqui abertos sempre para divulgar o trabalho de vocês aí. Muito obrigado e igualmente, Jefferson, estamos sempre à disposição, sim, porque esse jornalismo que você faz, né, de qualidade, informativo com qualidade, eu volto a dizer, é a grande voz com a sociedade, né, que ajuda a universidade, ajuda os pesquisadores a levar informação e vocês nos tirarem a informação de uma maneira didática, né? As questões que vocês fazem, né, pelo convívio que vocês têm com a população, nos ajudam a falar, bom, qual é a dúvida, para onde é que nós estamos indo? Então, muito obrigado sempre pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Ok, nós é que agradecemos, né? E nós, como jornalista, né, professor, a gente tem a pretensão de achar que está fazendo as perguntas que a população, que quem está ouvindo, vendo, gostaria de fazer, né? Então é isso. Perfeito. Obrigado mais uma vez. À disposição. Grande abraço. Abraço.